Olá, turma, sejam todos bem-vindos. Professor Alex, disciplina Química. Mais uma aula do nosso projeto Fique em Casa Aprendendo. Espero que vocês estejam aproveitando essas aulas, estejam se dedicando aos estudos. Turma, como primeira dica, caderno, lápis, caneta, borracha, para você fazer suas devidas anotações. E também, sempre que for possível, você faça o print da tela, daquele gráfico, daquela tabela, daquela reação, daquela equação química, e aí você vai transferir essas informações para o seu caderno e vai continuar os seus estudos. Tudo bem, turma? Vamos começar? Bom, a nossa aula de hoje é uma continuação do tema termoquímica. Termoquímica é um conteúdo que aparece lá no segundo ano do ensino médio. A termoquímica é a parte da química que estuda a relação entre o calor e as reações químicas. Lembrando que calor é uma forma, é um tipo de energia. As reações químicas, quando acontecem, elas vão ou liberar ou absorver calor. Vão liberar ou vão absorver energia, certo? E aí nós vamos classificar essas reações em reações exotérmicas e reações endotérmicas. Vamos lá, vamos devagar para a gente entender. A reação exotérmica é aquela reação que libera calor, que é a perda de energia. Tudo bem? Então a gente entende que dessa forma, a energia dos reagentes ela vai ser maior do que a energia dos produtos, porque nessa passagem houve uma perda de energia. E uma outra informação que vai estar vinculada a essa perda, ganho, é a entalpia. Então, nos processos exotérmicos, a variação de entalpia, o ΔH, vai ser negativo. Então, reação exotérmica, acontece a perda, a liberação de energia. A energia dos reagentes vai ser maior do que a energia dos produtos e o ΔH dessa reação será negativo. Agora, nós temos as reações endotérmicas. Bom, as reações endotérmicas são aquelas que absorvem, que vão ganhar energia. Show? Então, dessa forma, eu posso afirmar que a energia dos produtos agora vai ser maior do que a energia dos reagentes, certo? E quando fizermos o cálculo do ΔH, que é a variação de energia, a variação de entalpia, esse ΔH será positivo, porque agora produtos têm um valor maior do que os reagentes. Tudo bem? Então, feita essa recapitulação, a nossa aula vai trazer um estudo sobre as equações termoquímicas. Vamos compreender o que é uma equação termoquímica, certo? Qual é a diferença da equação termoquímica para a equação química propriamente dita? A entalpia de algumas substâncias no estado padrão, o conceito de equação termoquímica e trabalhar algumas questões. Então, acompanhe. Bom, estado padrão. O que acontece? As reações químicas elas ocorrem em todo momento ao redor do mundo. Só que para a gente sistematizar, é preciso estabelecer um padrão. Então, os livros eles vão trazer sempre as reações ocorrendo no estado padrão, porque assim a gente consegue comparar, porque uma reação ocorrendo em um lugar muito quente, em um lugar muito frio, então pode gerar informações contraditórias. Estão entendendo? Então é preciso estabelecer um padrão. Então naquela situação, naquele padrão, isso vai acontecer em todo lugar do planeta. Então por isso o estado padrão. Então para todas as reações químicas, só é possível a determinação da variação de entalpia. Porém, a variação de entalpia de uma reação depende da temperatura, da pressão, do estado físico, do número de mols e da variedade alotrópica. Vamos já comentar sobre isso. Da variedade alotrópica das substâncias.
Por esse motivo foi criado um referencial para fazermos comparações, a entalpia padrão. Então, essa entalpia padrão vai dizer qual é a temperatura, qual é a pressão, qual é o estado físico, ou seja, vai uniformizar as informações. E assim a gente vai poder reproduzir nos outros lugares. O estado padrão de uma substância corresponde à sua forma mais estável a 1 atm de pressão e a 25 graus Celsius. É a sua forma mais estável. Vamos lá. Para os metais, a forma mais estável é o estado sólido. A água, qual é o estado mais estável? É o estado líquido. Estão entendendo? O gás carbônico, o nome já diz, né? Qual é o seu estado mais estável? Estado gasoso. Então é preciso indicar o estado, a pressão tem que ser a pressão de 1 atm, 1 atmosfera, e a temperatura de 25 graus Celsius. Então, nessas situações, de acordo com esses parâmetros, então a entalpia padrão de uma substância ela vai ser indicada, por esse H com essa bolinha. Então, é o estado padrão. Toda vez que aparecer esse H, ou então o ΔH com essa bolinha, como se fosse um expoente, então a gente está se referindo ao estado padrão. Estado físico mais estável, pressão de 1 atm, temperatura de 25 graus Celsius. Show de bola? Informação importante, turma. Toda substância simples é aquela formada por um único tipo de átomo. Por exemplo, H2 é uma substância simples. O2 é uma substância simples, porque só tem um tipo de átomo. No estado padrão, na sua forma alotrópica mais estável, ou seja, mais comum, a entalpia ela é igual a zero. Então, para toda substância simples, nessas condições, estado alotrópico, estado físico mais estável, pressão e temperatura padrões, então nós vamos ter o valor igual a zero. As substâncias simples, por exemplo, H2 a 25 graus Celsius e 1 atm de pressão, encontra-se no estado gasoso, o gás de hidrogênio. Assim, o H2 gasoso vai apresentar entalpia igual a zero. Agora, se tivermos o hidrogênio líquido ou hidrogênio sólido, é possível? Isso aqui não é fácil chegar a esses estados. Então, nessa situação, a entalpia vai ser diferente de zero. Mas se for no estado gasoso, a entalpia vale zero. Por exemplo, o mercúrio. O mercúrio a 25 graus Celsius e 1 atm de pressão, ele encontra-se no estado líquido. O mercúrio é o único metal que, na temperatura ambiente, ele vai se encontrar no estado líquido. Então, se a gente ver a representação Hg, que é o símbolo do mercúrio, L, quer dizer que eu tenho o mercúrio no estado líquido. Então, nessas condições, a entalpia dele vale zero. Agora, se ele estiver no estado sólido ou no estado gasoso, então a entalpia vai ser diferente de zero. Show? O ferro a 25 graus Celsius e 1 atm de pressão, ele se encontra no estado sólido. Assim, se tivermos a representação FeS, quer dizer, ferro no estado sólido, a sua entalpia vai valer zero. Em qualquer outro estado, líquido ou gasoso, a entalpia será diferente de zero. Bom, agora, algumas substâncias simples vão apresentar formas alotrópicas. Ou seja, por exemplo, o carbono grafite. O carbono ele pode ser carbono grafite ou carbono diamante, certo? Então, é a mesma substância, carbono. Só que os carbonos eles podem estar arranjados no espaço, de forma tridimensional, de formas diferentes, gerando o grafite e gerando o diamante. Bom, o que é mais comum, turma? O que é mais comum? O que você encontra, qual carbono você encontra
mais facilmente? Será que é o diamante? Claro que não, é o grafite. Então, o carbono grafite é a forma alotrópica mais estável, mais comum. Então, o carbono grafite ele vai ter entalpia igual a zero. Já o carbono diamante ele vai ter uma entalpia diferente de zero. Eu trouxe aqui o gráfico para vocês. Entalpia igual a zero, a entalpia do carbono grafite. Observe que para o diamante ele vai estar acima, ou seja, vai ter uma entalpia maior do que zero. Tá bom? Então, estado alotrópico, forma alotrópica, se refere a essa situação. Para algumas substâncias simples, elas vão poder se reagrupar de formas diferentes, gerando estruturas, substâncias diferentes. Uma outra forma alotrópica, uma outra substância que apresenta esse fenômeno, é o oxigênio. Então, nós temos o gás oxigênio e o gás ozônio. O gás oxigênio é o O2. O gás ozônio é o O3. Um tem 2 oxigênios, o outro tem 3 oxigênios. O que é mais comum é o gás oxigênio, o O2. Então, o O2, nas condições padrão, vamos ter entalpia igual a zero. Já o ozônio, que é a forma alotrópica menos estável, menos comum, vai ter uma entalpia diferente de zero. Mais um exemplo, o enxofre. O enxofre pode ser enxofre rômbico ou enxofre monoclínico. A diferença apenas é esse rearranjo dos átomos de enxofre. O mais comum é o enxofre rômbico. Então, ele vai ter entalpia igual a zero. O menos comum, o menos estável, é o enxofre monoclínico. Então, ele vai ter uma entalpia diferente de zero. Show de bola? Agora, vamos para a equação termoquímica. A entalpia de um elemento ou de uma substância varia de acordo com o estado físico, pressão e temperatura e variedade alotrópica. Nós já comentamos sobre isso. Logo, numa equação termoquímica, devemos indicar a variação de entalpia, os estados físicos de todos os participantes e também das variedades alotrópicas, caso existam, a temperatura e pressão nas quais a reação ocorreu e o número de mols dos elementos participantes. Acompanhe aqui dois exemplos. Primeiro exemplo, nós temos aqui carbono grafite, esse 1 quer dizer 1 mol, carbono grafite, mais 1 mol de gás oxigênio, produzindo 1 mol de gás carbônico. O ΔH, menos 394 kJ, olha só, a 25 graus Celsius e a 1 atm de pressão. Turma, essa escrita vamos chamar de equação termoquímica, porque vai indicar temperatura, pressão, os estados físicos e os estados das substâncias que apresentam o fenômeno da alotropia. Tá certo? Então, nessa situação, nós temos uma equação termoquímica. A diferença, turma, para uma equação química é só o ΔH, a presença do ΔH. Tudo bem? Então, normalmente, não são indicadas a pressão e a temperatura em que a reação se realizou, pois se admite que ela ocorreu no estado padrão. Pressão de 1 atm, temperatura de 25 graus Celsius. Se por acaso você está fazendo uma questão lá do seu vestibular e a questão, essa equação não apareceu a pressão nem a temperatura, não se desespere. Essa equação, essa reação está ocorrendo no estado padrão. Mas como é estado padrão, pode ser que o autor não coloque a temperatura e a pressão, porque a gente já conhece. A temperatura é 25 graus Celsius e a pressão é de 1 atm. Bom, só para fechar esse slide, olha só, essa reação ela é endo ou exotérmica? ΔH negativo. Turma, ΔH negativo, reação exotérmica. Então, podemos dizer que nessa reação está havendo uma perda, uma liberação de 394 kJ na forma de calor. Outro exemplo,
Observe que nós temos para essa equação a quantidade de mols. 1 mol de NH3, meio mol de N2, 3 mols e meio de H2. Nós temos também os estados, gasoso, 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 para todas as substâncias. Só que agora a reação não colocou, a equação não colocou, não nos informa a temperatura e pressão. Mas a gente entende que essa equação está ocorrendo no estado padrão. Show de bola? O ΔH, um ΔH positivo, mais 46,1 kJ. Show? Essa reação, ela é exotérmica? Não, né? Ela não é exotérmica, porque o ΔH não é negativo. O ΔH positivo quer dizer que a reação ela é endotérmica. Então, aqui está havendo um ganho de energia na forma de calor. Quanto vale esse ganho? 46,1 kJ. Show? Bom, vamos trabalhar algumas questões com vocês. Então, nós temos aqui duas reações, carbono-grafite sofrendo combustão, carbono-diamante sofrendo combustão. Bom, relativamente às equações acima, fazem-se as seguintes afirmações. Nós temos 4 afirmações. Primeira, carbono-grafite é a forma alotrópica menos energética. Observe o ΔH, menos 94, menos 94,5. Né? Então, a gente percebe que quem libera menos energia é o carbono-grafite. Então, a primeira afirmação está correta, turma. Segunda afirmação. As duas reações são endotérmicas. Concordam? As duas são endotérmicas? Concordam? Não, né? O ΔH, olha só, negativo. Então, na verdade, as duas são exotérmicas. Terceira, se ocorrer a transformação de diamante em grafite, haverá liberação de energia. Sim, haverá, na forma de 0,5 quilocalorias. Terceira afirmação correta. Quarta, o diamante é a forma alotrópica mais estável. Né? Então, você esbarra na esquina com diamante, certo? Você vai na papelaria, vai comprar um lápis e lá é diamante. Claro que não. Então, a afirmativa 4 está errada. A mais estável é o grafite. Então, a gente vai ficar com a alternativa correta, a letra B. Mais uma. Considerando a equação termoquímica abaixo, certo? Nós temos aqui a equação termoquímica. Podemos afirmar que na formação de 200 gramas de trióxido de enxofre, o que vai ocorrer? Liberação ou absorção, a reação é endo ou a reação é exo. Trióxido de enxofre, é o SO3. Como aqui está falando de massa, a gente precisa calcular a massa molar do trióxido de enxofre. Olha só aqui na tela, turma. A massa do enxofre vale 32. E a massa do oxigênio, a massa atômica do oxigênio, vale 16. A fórmula é SO3. Então, eu tenho 1 enxofre, 32, e 3 oxigênios. 3 vezes 16. Então, fazendo essa soma, depois fazendo essa multiplicação e depois somando, o resultado vale 80 gramas por mol. Turma, 80 gramas por mol libera menos 94,4 quilocalorias. É o que diz a nossa equação termoquímica. A pergunta fala de 200 gramas. Né? Então, 200 gramas vai liberar X. Turma, regra de 3 simples, né? Muito fácil. Meios pelo extremo, isolamos X. Né? Vamos ficar com 200 vezes menos 94,4 dividido por 80. Fazendo a multiplicação e depois fazendo a divisão, vamos chegar a um resultado de menos 236 quilocalorias. Como é negativo, letra E, vai ocorrer a liberação de 236 quilocalorias. E se está havendo uma liberação, a reação ela é exotérmica. Então, a alternativa correta, a letra E. Então, a equação termoquímica, turma, ela vai nos indicar esse ΔH. O ΔH e também as condições
padrão que está ocorrendo aquela reação. Lembra, ΔH negativo, exo. ΔH positivo, endotérmico. Turma, forte abraço e até a próxima.